Boa noite a todos, paz de Cristo seja com todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus e nós vamos orar, consagrando a Deus este culto que estamos preparando para Ele. Antes, gostaria de pedir para você compartilhar o link para que seus amigos, seus familiares possam também ser abençoados com esta programação. Oremos. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, ó Deus, nós apresentamos a Ti este momento, consagramos ao Senhor. Estamos aqui reunidos para Te adorar, Te exaltar, bendizer o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus, o único digno de louvor e de toda adoração. Não há outro Deus como o Senhor. Por isso te rendemos graças, louvores e cultuamos ao Senhor. Receba, Pai, a nossa oração e pedimos destas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Salmo, capítulo 30, dos versos 2 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Graças a Deus pela sua palavra. Neste momento de comunicações, nós informamos a igreja e aproveitamos e convidamos a todos para participar do grupo de estudos que está acontecendo às terças-feiras, às 20 horas, chamado Grupo de Estudo Pastor Jabes Nogueira. Participe, o link de acesso à sala está aparecendo aqui na sua tela e você pode acessar e participar. Às quintas-feiras nós estamos tendo o estudo bíblico da juventude sobre saúde mental. Você também pode acessar a página de links da PIBA para poder ter acesso e participar. Aos sábados temos Lan House, um encontro da juventude, onde estamos fazendo o estudo dos evangelhos, e às 19h30, live retrô, com oração, palavra e louvor. Informamos também aqui os dados bancários da nossa igreja para a realização dos depósitos, da entrega dos dízimos e as ofertas. Você pode ir até a sua agência bancária ou então fazer a transferência online. E que Deus continue suprindo cada uma das necessidades da sua casa, da sua família, para a glória do seu nome. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos
teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo. Santo és Jesus. Vamos todos acompanhar o momento infantil. Olhando aqui para esse cenário, tá vendo aqui alguma coisinha diferente? Falar sobre esse homem aqui. Vamos conversar sobre esse rei. Mas antes, deixa a tia Gleide fazer uma pergunta para você. Você já recebeu alguma notícia triste? Alguém já chegou na sua casa, já levou para a sua mãe ou para o seu pai uma notícia muito triste que fez com que todos chorassem? Já? Foi mesmo? Nossa, como é difícil, não é, criança? É difícil mesmo. E hoje nós vamos contar a história de um rei que recebeu uma notícia muito triste. Nossa, que notícia difícil, gente! É verdade! Sabe que rei é esse? É o rei Ezequias! Repita com tia Gleide. Ezequias! É verdade, o nome desse rei é Ezequias. E a história desse rei Ezequias se encontra lá, no livro de Segunda Reis. Não é Segunda Reis, não. É Segundo Reis. É porque Reis é palavra masculina. Então não pode ser Segunda Reis. Segundo Reis. Verdade. Lá no capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante. Tá? A gente vai falar sobre esse rei, sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele teve uma doença. Verdade, gente. Uma ferida muito grande apareceu no corpo dele. A Bíblia fala que essa ferida era uma úlcera, tá? Uma ferida enorme que apareceu no corpo de Ezequias. Ezequias estava em casa. Quando chegou a notícia que ele iria morrer. Verdade! O profeta Isaías foi lá na casa dele. O profeta Isaías era um homem que falava de Deus para as pessoas. Ele levava o recado de Deus para as pessoas. E o profeta Isaías foi lá no palácio onde o rei morava. Ele chegando lá no palácio, ele contou a notícia para o rei. Ai, gente, o rei ficou abalado. Esse homem chorou muito porque o profeta disse que ele iria morrer. Pense, gente, que tristeza para esse homem. Como esse homem chorou. O rei chorava amargamente. Mas o rei era um homem muito bom. Você sabia que esse rei era um homem bom? É verdade. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele era um homem que ajudava ao povo, ele ajudava ao povo. Era um homem que obedecia a Deus, que amava a Deus, é verdade. E tudo que ele fazia, o Senhor aprovava. Verdade? Esse homem ficou tão triste quando ele soube essa notícia, que ele iria morrer.
Ele começou a chorar. Ele chorou tanto que ele saiu do seu trono e foi direto para a sua cama, porque ele estava sentindo muitas dores. E lá na cama onde ele estava, ele falou com Deus. Ele orou. Você sabia que Ezequias orou no momento que ele recebeu aquela notícia difícil? Ezequias orou. Ezequias se virou assim de lado, olha. Ele virou a cabecinha dele assim de lado. E ele começou a chorar. E ele falou com Deus. Ele orou, gente, verdade, ele orou. E ele disse a Deus: Senhor, eu sou tão obediente a Ti. Senhor, por que eu vou morrer agora? Senhor, tudo que eu faço, o Senhor tem aprovado. Senhor, não deixe que eu morra. Ezequias orou ao Senhor. Sabe por que ele orou? Porque ele sabia que era através da oração que Deus estaria respondendo ao pedido dele. Por isso que ele virou a cabecinha e ele chorou muito e ele falou com Deus. Você sabia que a oração é a chave? A chave serve para quê? Ela serve para abrir. Ela abre a porta da casa, do quarto. A chave serve para abrir a porta do carro. Olhe quanta utilidade a chave tem. Se a gente perde a chave, como é que a gente vai conseguir entrar? Porque a chave abre a porta. E ele usou a chave da oração. E quando ele usou a chave da oração, ele falou com Deus. Ele pediu ao Senhor: Senhor, não me leve agora. Senhor, eu não quero morrer. E ele ainda disse: Senhor, eu sou fiel a Ti. Olha como esse homem era obediente a Deus. E teve a liberdade de falar isso para Jesus, para o nosso Deus. E ele usou a chave. E sabe o que aconteceu? A porta abriu! Ai, que bom! Deus ouviu a oração desse rei. E quando Deus ouviu a oração desse rei, sabe o que foi que aconteceu? Deus falou para o profeta Isaías. Deus falou: vá lá, volte para casa, para o palácio do rei Ezequias e diga a ele que ele não vai morrer. Ele não vai morrer, ele ainda vai ter 15 anos de vida. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Ezequias usou a chave certa. Ezequias não ficou reclamando. Ezequias não ficou o tempo todo chorando, buá. Não. Ezequias foi lá e foi falar com Deus. Ele usou a chave certa que abriu a porta para que Deus desse a ele a resposta. E ele foi curado. Gente, Ezequias foi curado daquela ferida enorme. Que bom, verdade. Aí ele queria ir à igreja para poder agradecer a Deus, é verdade. Nós um dia estaremos aqui no templo também, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus. Mas você pode fazer isso na sua casa. Deus cura.
assim como ele curou Ezequias, que Ezequias agora não estava mais, deixa eu colocar a coroa dele, né? Aqui vai ficar bonitinho. Ezequias não estava mais deitado naquela cama, sentindo dores e sofrendo. Ezequias agora estava em pé. O rei Ezequias agora estava feliz porque ele não ia morrer mais. Deus atendeu ao pedido dele. Ah, crianças, Deus atende ao nosso pedido. É só a gente pedir com fé, acreditar. É verdade, tem que acreditar de todo o coração. Mas para eu ter essa certeza, eu preciso usar o quê? A chave certa. Ezequias usou a chave certa. A chave foi o quê? A oração. Você usa a chave certa quando você recebe uma notícia triste? Você fala com Deus quando você recebe uma notícia triste? Tem que falar com Deus. E sabe qual é? O que é que a gente tem que fazer? Usar a chave. A chave se chama oração. É ela quem abre aquela resposta que a gente está pedindo. Tá certo? Você já falou com Deus? Você já usou a chave certa, assim como Ezequias fez? Gente, Ezequias foi curado. Jesus curou, Deus curou esse homem, ele não tem mais mancha nenhuma. O corpinho dele estava todo direitinho, por quê? Porque ele falou com Deus e Deus ouviu a sua voz. Fale com Deus. Ele tem a resposta certa. Fale com Deus. Que Deus abre essa porta, porque você vai estar usando a chave certa, que é a chave da oração. Faça como o rei Ezequias. Mamãe tá dodói. Vovó tá dodói. E vovô, como é que ele está? Fale com Deus. Use a chave certa, a chave da oração. E diga: Deus, toma conta da minha família. Faça como o rei Ezequias e peça para que Deus também dê a cura. Porque Deus, ele faz, assim como fez na vida de Ezequias. Tá certo? Vamos orar com tia? Vamos pedir a Jesus. Peça a Jesus. O que você quer pedir para ele? Qual foi a notícia triste que você recebeu? Fale para Jesus. Use essa chave chamada oração. Fale com ele. Jesus, ele te ouve. Assim como ele ouviu ao rei Ezequias, ele ouve você. Onde você está aí na sua casa, certo? Sentadinho, assistindo, ou em pé mesmo, ouvindo tia Gleide falar. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço que o Senhor tome conta da minha família, tome conta do meu vovô, da minha vovó, tome conta dos meus irmãos, da minha mamãe e do meu papai, dos meus primos. Que o Senhor nos livre da doença, que o Senhor cure a minha família. Toma conta, Jesus, de cada um deles. Eu te agradeço, porque o Senhor é um Pai amoroso, porque o Senhor cuida de nós. Eu te amo, Jesus. Obrigada, Jesus, por cuidar da minha família e da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Você orou? Então, toda vez que você recebeu uma notícia triste, faça como o rei Ezequias.
Essa é a chave da oração, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo encontro. Tchau, crianças. Tchau. Estes são os aniversariantes da semana. Louvado seja o nome do Senhor por cada um deles. Nós vamos ter o nosso momento de oração intercessória, onde apresentaremos também os aniversariantes desta semana, também aqueles que aniversariam uma data de casamento, né? O aniversário de casamento. Vamos orar e, por gentileza, me acompanhe nesta oração. Santo Deus, Pai querido, na Tua presença nós estamos mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta hora nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida dos nossos aniversariantes, aqui da nossa igreja, membros da nossa igreja, o desejo de poder abraçá-los, dar as felicitações calorosamente, mas ainda estamos distantes. Por isso nós intercedemos e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Seja também, Pai, com a nossa igreja, com a liderança da nossa igreja, pastor Paulo Sérgio, sua família, ó Deus, a recuperação, Pai, daqueles que estão enfermos, não somente de Covid, mas de outras enfermidades, ó Pai, também enfermidades emocionais, em nome de Jesus, ó Deus, venha com a cura, visita, Senhor, com a cura, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. Abra, Senhor, portas também de empregos, de oportunidades, ó Pai, para aqueles que estão desempregados. Conforta, Senhor, os corações que estão ansiosos, aqueles corações que podem estar abatidos. Ó Deus, Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus, um Deus que intervém, um Deus real e um Deus que nos ama. Em nome de Jesus, Senhor, seja, Pai, também com a obra missionária do nosso estado. Ó Deus, abençoa, Senhor, a campanha de missões estaduais que se encerraram na semana passada, mas, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os missionários, dando estratégias neste tempo de retorno para a igreja, para os encontros. Ó Deus, em nome de Jesus, supra, Senhor, todas as necessidades. Nós entregamos a Ti estes pedidos e clamamos por Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Se ao sol que me aquece em meu coração, Senhor, seja a força que me sustenta
cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És a minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Vamos meditar na palavra de Deus e eu quero falar sobre o tempo. Esta mensagem tem como tema Aprendendo com o Tempo. E o texto clássico sobre tempo que nós vamos ler, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Apenas um versículo, diz assim a palavra de Deus: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Durante a mensagem nós vamos ler até o versículo 8 e talvez você já tenha ouvido ou até mesmo dito frases como tempo é dinheiro, ou então eu não tenho tempo. Parece que ninguém tem tempo mais hoje, né? Me dá um tempo. Pessoas querendo um pouco de calma, um pouco de paciência, querendo um pouco de espaço, né? Me dá um tempo. Ou então, tempo é o melhor remédio. Nesta mensagem, nós vamos aprender um pouco sobre o que é que Deus tem para nos instruir, para nos ensinar através do tempo. Por causa desta mensagem, eu fiz algumas pesquisas sobre livros que falam sobre tempo. E eu encontrei pelo menos 4 temas. Primeiro, a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho pela Metade do Tempo. Um terceiro livro, Gerenciamento da Rotina. E um quarto livro, Produtividade para quem quer tempo. Então nós percebemos que a gestão do tempo, ela é importante. Agora, o tempo vai muito além do cronograma. O tempo tem sido um elemento nas mãos de Deus para nos instruir, para instruir o seu povo. Tanto é que, por causa da rebeldia, da saída ali do Egito, eles poderiam chegar à Terra Prometida numa viagem de 11 dias de caminhada. Mas por causa da rebeldia, Deus utilizou o tempo de 40 anos para disciplinar, para filtrar o seu povo, para corrigir. Então, quais são as lições? O que é que nós podemos aprender com o tempo a partir da palavra de Deus?
Existem 4 lições de Deus para a nossa vida através do tempo. E a primeira lição é que nós aprendemos que estamos suscetíveis ao tempo. Quando o texto diz, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A verdade é que nós somos incapazes de anteciparmos o tempo ou atrasarmos o tempo. Nós estamos suscetíveis a ele. Nós não apressamos, por exemplo, um sofrimento para que ele se acabe, ou retardamos um momento alegre, um momento desejável, um momento feliz. Nós, na verdade, estamos à mercê do tempo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, no versículo 17, diz assim, quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, na totalidade, no momento exato. Jesus também estava debaixo do tempo, olhando para a terra por causa do Cronos. E é claro que aqui a plenitude do tempo, a Bíblia diz, fala sobre o Kairos de Deus. É o momento de Deus. Há 2000 anos atrás, no nosso Cronos, 2000 anos, porque Deus está acima do tempo. Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, ele rege toda a criação do mundo foi feita a partir dele, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e também no primeiro capítulo do livro de João. Jesus Cristo, o Pai, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão acima do tempo. Mas quando eu digo que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, existem duas perspectivas. A perspectiva do Kairos de Deus, no tempo de Deus, no momento exato do Senhor, que independe do cronológico do nosso tempo aqui, mas para nós, Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos de Deus aconteceu há 2000 anos atrás, na perspectiva do nosso tempo. Então, nós aprendemos que nós estamos suscetíveis ao tempo. E a pergunta que eu faço é: o que nós podemos fazer diante disso? Nós precisamos pensar a partir desta verdade, de que isto é um fato, de que nós não adiantamos o tempo e nem atrasamos. Não adianta ficar se lamentando. Ah, mas ontem aconteceu isso, ou então mês passado. Ah, se eu tivesse. Olhe para o presente. Aceite o fato de que nós estamos suscetíveis ao tempo. Não reclame do que poderia ter feito, mas observe a situação a partir das limitações que temos diante do tempo. Aprendemos, a primeira lição então, é que nós estamos suscetíveis ao tempo. Não há como interferir na ordem do tempo. A segunda lição que nós aprendemos é que nós estamos sujeitos ao que o tempo traz ao longo da vida. Como eu disse na introdução, o tempo é o melhor remédio, Talvez você já tenha dito isso. Mas neste texto nós percebemos que há tempos bons, tempos esperados, desejados, ansiados, mas há tempos ruins, tempos que nós, na verdade, não gostaríamos que acontecesse. Eu selecionei aqui alguns. Quando nós olhamos aqui para os versículos de 2 ao versículo 8, Tempos bons, a Bíblia diz, há tempo de nascer, tempo de colher,
tempo de curar, tempo de edificar, tempo de rir, de dançar, de abraçar, de buscar, de guardar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de paz. Bons momentos, dias desejáveis, momentos agradáveis, expectativas positivas, saudáveis. Mas neste mesmo conjunto de versículos, há tempos ruins, tempos que nós não gostaríamos que acontecesse. Tempo de morrer, tempo de plantar, de derrubar, tempo de chorar, tempo de prantear, afastar-se de abraçar, tempo de perder. Existe tempo para perder. Tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de odiar, tempo de guerra. Eu fiz aqui uma espécie de seleção. Os tempos desejáveis e os tempos indesejáveis. Quais são os dias? Qual é o momento que você está vivendo hoje? Tempos bons ou tempos ruins? Nós aprendemos com o tempo que nós estamos sujeitos ao que ele traz ao longo da vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós devemos sempre estar preparados e conscientes, talvez nem tanto preparados, porque às vezes podemos até ser pego de surpresa, mas nós precisamos estar preparados, conscientes, melhor dizendo, de que existem momentos felizes. Existem. Se você está vivendo dias de tristeza, dias de angústia, de frustração, de cansaço, de estresse, saiba que os dias alegres existem. E eles vão chegar. Porque os dias maus, eles não são eternos. Os dias ruins, eles passam também. Então essa palavra é uma palavra de alento para você. Se os seus dias são maus, a boa notícia que eu tenho para te dar é que esse momento vai passar. Talvez amanhã, talvez hoje, talvez semana que vem, não sei. Porque o tempo traz ao longo da vida as lições, as situações. Há tempo de chorar, talvez sejam os dias de hoje. Mas há tempo de sorrir. Há tempo de pagar, mas há tempo de receber. Então, se você tem vivido momentos de decepção, talvez, saiba que os dias felizes virão. Agora, se as coisas estão bem por aí, se você está desfrutando do tempo de amar, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de desfrutar, tempo de colheita, que bênção, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas tenha consciência de que os dias difíceis também virão. Isto é sabedoria. Você vivenciar os seus dias com esta consciência é sabedoria. Mais uma vez, podemos ser pegos de surpresa, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas se os dias são dias de bênçãos, desfrute disso. O Senhor proporcionou estes dias para você, estes dias para a sua família. Curta, aproveite. Aproveitem. Alimentem-se de tudo isso. Gozem de tudo isso. Mas com a consciência de que este momento também é passageiro.
Eu não quero aqui ser um pessimista, não é isso. A alegria de pobre dura pouco. Não é isso. Mas é ter a consciência de que não existe uma predominância daquilo que é somente bom e daquilo que é somente ruim. Eu era feliz e não sabia. Não, não é isso. Tenha a consciência de que existem dias bons, existem tempos ruins. E que nós estamos sujeitos ao que o tempo traz ao longo da vida. A terceira lição que nós temos, que nós aprendemos aqui, é que nós devemos respeitar a ordem da vida. Olha que interessante que esse texto nos ensina. No emprego, há tempo de trabalhar e tempo de receber. Na horta, nas plantações, há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Na faculdade, jovens, adolescentes, há tempo de estudar para as provas e tempo de festejar na formatura. Nós realizamos aqui pelo menos 20, 25 formaturas por ano na nossa igreja. Muitas pessoas, muitas faculdades, na verdade, procuram a nossa igreja pela beleza da estrutura, graças a Deus por isso. E ao conhecerem a igreja, ao nos visitarem, realizarem suas formaturas, elas são impactadas pela palavra de Deus. Mas, como eu estava dizendo, há tempo de estudar, de debruçar ali no caderno, no computador, nos livros. Mas há tempo de festejar. Há tempo de encerrar os estudos. Faculdade. Em casa, há tempo de organizar a casa, mas há o tempo, donas de casa, há o tempo de bagunçar a casa. Nós colocamos as coisas em ordem para serem usadas, para serem desfrutadas. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à bagunça, né? Nós temos que organizar, nós temos que contribuir, né? Para que a casa fique organizada. Mas há momento de organizar e há tempo de desorganizar. Para o casamento, jovens, há tempo de conhecer pessoas, há tempo de casar e tempo de abraçar. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Para a vida espiritual, há tempo de aprender o evangelho e tempo de ensinar o evangelho. Também há tempo de orar e há tempo de agir. Como nós lemos o texto de Josué, hoje pela manhã, há tempo, seja forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda sobre as lições que Moisés, meu servo, te instruiu. Nós temos que permanecer no caminho. Temos que ser fortes, temos que ser corajosos. Há o tempo da batalha, há o tempo da luta, há o tempo da conquista, há o tempo de orar. Depender de Deus sempre. Mas o que eu quero dizer aqui é que há momento para dobrar os joelhos, mas há momento de enfrentar o Golias. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Porque existem pessoas, infelizmente, existem pessoas que não têm o discernimento e ficam só orando. A pergunta é, o que é que eu preciso fazer além da oração? Eu não estou dizendo aqui que Deus não é suficiente, mas a Bíblia é muito clara em dizer que nós temos as nossas missões, nós temos os nossos papéis, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, é o nosso papel. Vamos orar pela conversão da nossa cidade. Amém, Senhor. Intervenha, ó Deus. Trabalhe nesses corações, fertilize os corações, ó Deus. Amém. Agora nós precisamos pregar o evangelho. E não somente esperar que Jesus Cristo venha de novo
para se manifestar para aquelas pessoas como o Messias. Isso não vai mais acontecer. A presença de Cristo na terra hoje tem nome: igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a boca de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo. Nós somos Cristo no meio desta sociedade. Então, é tempo de ensinar o Evangelho. Tempo de proclamação. Tempo de compartilhar. Tempo de falar para as pessoas. E para a igreja, há tempo de clamar por bênçãos, mas há tempo de receber as bênçãos. Tem irmãos que querem só receber as bênçãos, não querem clamar. Existem irmãos que não querem participar de grupos de oração, grupos de clamor, momentos de intercessão, de joelhos dobrados, mas só querem desfrutar da bênção. E a ordem da vida não funciona desta forma. Pela graça de Deus, Ele pode derramar as suas bênçãos sobre nós, até porque a oração não é uma condição para sermos abençoados, mas é fato que a nossa vida de oração demonstra o nosso nível de dependência e de desejo em buscar o Pai das bênçãos. Então há tempo para todo propósito. Você quer colher? Você já plantou? Você quer as bênçãos? Você já clamou? Você quer casar? Você já se preparou? Você quer um bom emprego? Você já está pronto? Você já entregou os seus currículos? Nós devemos respeitar a ordem da vida. E a última lição dessa mensagem que nós aprendemos com o tempo é que Deus está no controle do tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Vou ler de novo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas até para isso existe uma ordem. Sermos exaltados pelo Senhor, existe primeiro o tempo de se humilhar. O versículo começa dizendo: humilhai-vos. Antes da exaltação, deve vir a humilhação. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Porque Deus está no controle do tempo. Eu disse que, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 17, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quem enviou? Deus enviou na plenitude dos tempos. Isso significa que Deus está no controle do tempo. Aleluia! Nós não estamos sozinhos, sendo levados como uma correnteza pelo tempo. Mas o Senhor está conosco. E eu pergunto, como está a sua vida hoje? Como têm sido os seus dias? Dias de tempos desejáveis ou tempos indesejáveis? Deus pode te dar forças para superar o tempo. Se são dias agradáveis, exaltado seja o nome do Senhor, mas naquela consciência é passageiro. Não significa que vai prevalecer os dias maus, ou então os dias ruins são maiores. Aproveito aqui para chamar também a responsabilidade que cada um de nós tem.
para que os dias melhores sejam realidade também na nossa vida. Porque se eu quero colheita, quanto que eu tenho semeado? Se eu quero saúde, quanto que eu tenho cuidado? Alongado, atividades físicas, alimentação. Se eu quero uma condição financeira melhor, o que é que eu tenho feito? Que semente eu tenho jogado? Que oportunidades eu tenho procurado? Ou até mesmo construído? Existe também uma responsabilidade. Eu tenho dado o seguinte exemplo. Se você guarda R$1 por dia, é inevitável que daqui a um ano você não tenha R$365. É inevitável, você terá. Querendo ou não. Aí eu te pergunto, será que vai ser um bom tempo? Tempo de gastar, tempo de passear, tempo de desfrutar. Eu não sei se R$365 para você é muito ou é pouco. No que isso te ajudaria? Mas se você guardar 10, significa R$3.650. Estou calculando aqui. Inevitável. Inevitável. Então nós temos também como contribuir para que os dias desejáveis também tenham seu momento mais extenso. Agora, nós não estamos no controle, tá? Nós não estamos no controle. A palavra de Deus é clara em dizer que tudo tem o tempo certo. Tudo tem o seu propósito para acontecer, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É isso que diz o versículo. Então nós temos que ter sabedoria em lidar com as situações da vida, respeitando a ordem da vida, respeitando aquilo que a vida irá nos trazer, né? Compreendendo que Deus está no controle do tempo. Para encerrar, Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo trará a alegria. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, dono do tempo, nos submetemos a Ti. E obrigado por esta palavra que nos instruiu de que devemos nos submeter ao tempo, com sabedoria, por aquilo que o tempo poderá nos trazer. Debaixo da Tua permissão, do Teu governo, do Teu propósito. Tomamos posse da palavra do Senhor, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, ó Pai, nós recebemos as bênçãos, os dias de bênçãos, como presente do Senhor para nós. Mas debaixo, ó Deus, da Tua palavra, tomando posse da verdade, nós também desfrutaremos dos dias indesejáveis como plano do Senhor para nós. Porque o Senhor tem cuidado de nós e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo de alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser o mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Graças a Deus por este louvor, por este culto ao Senhor, pela sua palavra, e estamos encerrando mais esta programação. O desejo do nosso coração é que você tenha um excelente restante de domingo na presença do Senhor junto com a sua família, e que Deus possa abençoar ricamente a sua semana. Com a bênção, estamos encerrando este culto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo seja com teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor Deus.